Marcos, capítulo 12. Então ele começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com muro, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e saiu de viagem. Chegando o tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles do fruto da vinha. Eles, porém, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Tornou a enviar-lhes outro servo. Eles o feriram na cabeça e o insultaram. Ainda enviou-lhes outro, e a este mataram. Ele enviou muitos outros, alguns dos quais feriram, e a outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Enviou também este por último, dizendo: terão respeito por meu filho. Os lavradores, porém, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha para outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então procuravam prendê-lo, porque entendiam que contra eles proferira esta parábola. Mas temiam a multidão, de modo que, deixando, se foram. Mais tarde, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem na alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Devemos pagar ou não devemos pagar? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Eles trouxeram a moeda. Perguntou-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se por causa dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher sem filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora,
havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar filho. O terceiro da mesma forma. Desposaram-na os 7, sem, contudo, deixarem descendência. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a desposaram? Respondeu-lhes Jesus: Errais vós em razão de não conhecer das Escrituras, nem o poder de Deus. Quando ressurgirem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Serão como os anjos nos céus. Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como um Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Errais muito. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o mestre da lei: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como dizem os mestres da lei que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei, que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes.
devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes receberão juízo muito mais severo. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira com que o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram o que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento.